que é esse Tenório aqui. Olá, professor. Não sei se esse é o tema de atuação, mas quem sabe poderia falar sobre os pais de Jesus e a ausência de menções mais detalhadas sobre eles na Bíblia, se os historiadores já se debruçaram nesse tema. Ou também a respeito da infância de Cristo, porque há um hiato em relação a... Por que há um hiato em relação a isso na Bíblia? Obrigado. Excelente pergunta, né? Então, assim, sobre os pais de Jesus, então, Maria e José, segundo os evangelhos, a gente encontra pouca coisa nos evangelhos, o que já é algo interessante, nada praticamente no evangelho de Marcos, que é o mais antigo, provavelmente, então mais interessante ainda. E depois a gente encontra nos evangelhos chamados gnósticos ou apócrifos, já encontra algumas menções aos avós de Jesus, Ana e Joaquim. Então, assim, o que a gente vê ao longo da história desse início do cristianismo é que parece que no início não havia uma preocupação com a infância de Jesus e nem com a sua família especificamente. Então, Jesus era importante como pela sua mensagem, a sua figura, né, sem dúvida, aquilo que ele era e o que ele dizia. Mas não interessava tanto uma biografia completa dele. O que interessava era só o período de fato do seu ministério, que é o momento em que ele se dá a público, e a sua morte, crucificação, e a sua morte por crucificação e a sua ressurreição. Isso era o núcleo, né? Mas, como era um personagem se tornou um personagem muito importante para certas comunidades, né, os primeiros cristãos, as pessoas tinham curiosidade em saber assim, bom, mas de onde que esse cara vem, por exemplo? Né? Quem eram os pais dessa figura? O que que ele fez? O que que Cristo fez quando era criança? Onde ele estava esse tempo todo? Né? Por que que as histórias só começam quando ele tem lá já os seus 30 anos? Então, provavelmente, essa curiosidade posterior instigou muitos autores a buscarem histórias sobre esse momento e acredito, em muitos casos, fabricarem histórias sobre esse momento. Esse momento de infância, né? E essa questão da família. Então, por exemplo, os evangelhos de infância, tem 3 evangelhos principais de infância entre os evangelhos apócrifos. Eles falam sobre Jesus transformar aves de barro em aves vivas, né? Dar vida a aves de barro, por exemplo. Então, o que que Jesus fazia quando ele era criança? O que que ele aprontava quando era criança? Então, esses evangelhos trazem muitas histórias nesse sentido. É uma coisa para satisfazer, segundo eu vejo, essa curiosidade, e claro, né, não só uma satisfação vazia, uma fanfic, né, um spin-off vazio, mas também, claro, que nesse movimento comunicar certas crenças e ideias desses grupos gnósticos, por exemplo. Eu acredito, inclusive, que as próprias histórias de infância dos evangelhos canônicos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, venham de tradições diferentes, divergentes e contraditórias sobre a infância de Jesus. Porque em Marcos, o Evangelho de Marcos provavelmente é o mais antigo, você não tem nada sobre a infância de Jesus. Aí você tem 2 evangelhos posteriores, que é Mateus e Lucas, que usam muito do material de Marcos. Então você encontra várias histórias que estão em Marcos nesses 2 evangelhos também. Como o Evangelho de Marcos não tem uma história de infância, não dá para o Evangelho de Mateus e de Lucas usarem a história de infância de Marcos. Então eles têm que buscar em outra fonte. E aí você encontra uma história em Mateus que não tem nada a ver, ela pode ser até compatível em certos pontos com a de Lucas, mas os eventos são totalmente diferentes. Então, por exemplo, 3 reis que visitam, ou melhor, reis magos, né? Ou melhor, magos só, né? São só os magos do Oriente. Os magos, que a gente, na tradição de Natal, chama de 3 reis magos, essas figuras aparecem só em um deles. A ideia de Herodes matar os inocentes, as crianças, é só em um deles que você encontra. Jesus perdido lá ficou no templo, aí depois os pais voltam para buscar, é só em um deles. Quando você pega a genealogia que tem em Mateus e a que tem em Lucas não batem em nada praticamente. Né? Aí tem, claro, né, sempre tem essas tentativas de conciliar o texto, buscar alguma forma de conciliar esses textos. Mas o fato é que, à primeira vista, pelo menos, no sentido mais imediato dos textos ali, a história de infância em Mateus e em Lucas são totalmente diferentes. Então vocês podem fazer o exercício depois de pegar para ler essas 2 histórias de infância separadamente, né, e ver o que que bate e o que que não bate. De novo, nenhum episódio da história de infância de Mateus vai estar na de Lucas. É tudo diferente. O que não significa, de novo,
né, dizer que elas sejam totalmente contraditórias, mas em certos pontos são, né, como na data de nascimento de Cristo, como eu já comentei em alguns vídeos aqui. E aí os evangelhos apócrifos, né, os outros evangelhos, como o evangelho, o evangelho de infância de Tomé, o proto-evangelho de Tiago, esses textos, eles trazem muito mais histórias de infância, ampliam muito mais, inclusive falam às vezes mais da família de Maria do que propriamente da infância de Jesus, em alguns casos. Aí você tem essa expansão crescente, né? E isso não para. E é interessante também que essa questão da esse imaginário apócrifo, esse imaginário não canônico sobre a infância de Jesus, foi o que prevaleceu no imaginário medieval. Então, quando você pesquisa imagens, por exemplo, você pesquisa imagens que essas cenas, né? Por que eu estou falando isso? Porque essas cenas que o nascimento de Jesus acontece numa caverna como essa aqui, são histórias que estão presentes só nos evangelhos apócrifos. Tem uma história de Maria pegando também um fruto, que é representado frequentemente em histórias de nascimento medievais. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, uma cena da natividade com o dragão. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo. Essa imagem aqui na caverna, né? Esse que já é um ícone bizantino. Esse aqui não tem o dragão também. Mas tem umas que tem o dragão. Depois eu posso fazer um vídeo especificamente sobre os evangelhos proto. Sobre os evangelhos da infância de Jesus, né? E aí eu pego as imagens com mais cuidado e mostro. Mas aqui de supetão eu não estou encontrando muitas. Aqui tem o dragão. Aqui tem o dragão, ó. Aqui tem o dragão. Senão eu vou ficar como mentiroso aqui, né? Mas essa tradição do que vem dos textos apócrifos, ela ela se tornou muito. Se bem que esse aqui, na verdade, não é uma. Isso aqui não é uma cena da natividade, né? Perdão. Eu posso estar como mentiroso ainda, então. Isso aqui pode ser só parte da composição. Mas mais para frente eu trago isso em um vídeo específico. Mas só para dizer que esse imaginário medieval sobre a natividade de Jesus, o nascimento de Jesus, foi bastante influenciado pelos evangelhos apócrifos, né? E gnósticos. Candiru HC falou aqui, boa noite. Há algum outro documento, além dos textos do Novo Testamento, que fala a respeito do massacre de crianças promovido por Herodes? Obrigado. Então, não. O massacre de crianças cometido por Herodes, segundo o Evangelho de Mateus, está presente só no Evangelho de Mateus, né? Nem nos outros evangelhos isso é relatado, e nem em nenhum documento próximo, né? Nem em Joséfo, por exemplo. Depois, os outros documentos que vão atestar isso são documentos bem posteriores que podem ter o próprio Novo Testamento como fonte, né? Já, sei lá, século IV, daí para frente. Mas documentação contemporânea, né, que seria uma atestação múltipla desse evento, não existe. Então, consequentemente, há uma suspeita muito grande sobre a historicidade desse evento, né? Um evento tão marcante, que seria o assassinato de todas as crianças menores, acho que de 2 anos, né? De 2 anos para baixo da região ali da Judéia, basicamente, ou dos entornos de Belém, pelo menos. Talvez isso fosse marcante o suficiente para ser registrado em outro tipo de documentação, mas, como eu já comentei várias vezes aqui, a documentação em história antiga é sempre muito precária, né? Muita coisa se perde, pouco se produziu comparado com o que se produz de documentação hoje, né? Hoje, se acontecesse uma coisa dessa, ia estar em milhões de jornais no mundo. Na antiguidade, ia estar em um punhado de fontes, e a chance de sobrevivência dessas fontes para chegar até hoje é baixa, né? Mas eu diria que o consenso mais acadêmico hoje sobre esse evento é que não é um evento histórico.